para nariz a semana passada. Lembram? Eu não sei, prof, eu não assisti sua aula semana passada. Tá. Mas se a gente já viu, a gente vê de novo, mas quase certeza que a gente não viu. Deixa eu colocar aqui então para a gente começar. Então, preparações, a gente falou de colírios a semana passada e outro tipo de solução que a gente vai ver hoje são as chamadas preparações nasais, que muitas vezes são chamadas de errinos. Então, vocês vão ver, às vezes, na literatura escrito como errinos. Está aparecendo aí direitinho? Tá sim. Beleza. Então, vamos lá. O que são errinos? É uma forma farmacêutica destinada ao tratamento da mucosa nasal. Então, são produtos basicamente para a gente utilizar no nariz, né, fazer a aplicação no nariz, ali na mucosa nasal. Chegou alguém, deixa eu só abrir. A maior parte dos produtos, desse caso ué. A maior parte dos produtos nesse caso são produtos de uso tópico. Então, eles são cadê agora? Aqui. Eles são para efeito local, então você usa um produto, para descongestionar ali no local, usa um produto para, sei lá, se tem uma infecção, alguma coisa para tratamento ali. São poucos os casos que a gente utiliza essa forma farmacêutica, para, uma ação sistêmica. Tem, mas são muito poucos. E daí, nesse caso, quando a gente quer uma ação sistêmica, a gente vai trabalhar com produtos que, ultrapassem, de alguma forma, ultrapassem bem as barreiras da mucosa, e caiam facilmente ali nos vasos que estão em grande quantidade na mucosa do nariz. Então a gente tem, uma quantidade bastante grande de vasos, tanto que qualquer coisa que acontece que você bate o nariz, ele sangra com facilidade, né. Então, se aproveita dessa vascularização intensa, e daí a gente usa medicamento e forma que faça com que esse produto passe, né, pela mucosa e já caia na circulação e seja distribuído pro pro corpo inteiro, tá. Mas de uma forma geral, eles são feitos para ação no local mesmo, a maior parte deles. Algumas características desses produtos. Então, eles têm que respeitar o pH do muco nasal. Então, o nosso muco nasal, quando adultos, né, está na faixa de 5,5 a 6,5, e da criança está na faixa de 6 a 6,7. Então, a gente tem esse muco é para proteção, e se a gente coloca algum produto que altera o pH do meio, né, e altera o pH do muco, ele vai se comportar de formas diferentes. Então, a gente vai mudar esse muco, e esse muco é a nossa proteção, né. Então, a gente deve sempre, alterar o pH final da nossa solução que a gente preparar, para colocar dentro dessa faixa de 5,5 a 6,5, se for para preparação para adulto, ou de 5 a 6,7 se for preparação para criança. Se a gente fizer uma preparação e a preparação ficar muito alcalina, então um pH acima de 7, vai acontecer com o nosso muco nasal exatamente o que acontece quando a gente está respirando um ar muito frio, ou a gente está com resfriado, com sinusite, rinite e outras situações. O que vai acontecer? O nosso muco vai ficar alcalino, né, porque transfere o pH da solução para o nosso muco, e ele vai ficar mais líquido. Então o muco, vocês sabem que o próprio nome já diz, é mucoso, né, ele é viscoso, e então se a gente deixar a nossa solução com pH muito alcalino, o organismo vai reagir de forma a deixar aquele muco mais líquido,
e a gente vai ter a coriza, o nariz escorrendo, né? Não é isso que a gente quer quando a gente prepara um produto para o nariz, de uma forma geral, né? Então a gente ajusta o pH. Ao mesmo tempo, né, se o produto que a gente fez está com pH mais ácido, abaixo do 5,5 ou abaixo do 5, né, dependendo se é adulto ou criança, vai acontecer a mesma coisa que acontece quando a gente está num lugar que o ar está muito quente, a gente está respirando aquele ar muito quente. Acidifica, né, o ar quente acidifica o meio, acidifica o muco, e ele fica mais grosso. Ele quase, como se ele quase secasse. Então ele fica mais grosso, e dessa forma a gente tem a sensação de nariz muito seco. E a sensação de nariz muito seco não é aquela sensação que a gente quer. É uma sensação, quer dizer, a sensação o problema é que a gente está secando o muco, né, deixando o muco menos úmido, e ele é uma barreira de proteção, então a gente está diminuindo essa barreira de proteção. A gente quer que o nariz, né, destranque, seque muitas vezes, daí a gente utiliza a substância que vai fazer vasoconstrição, a gente já vê lá na frente, e não altera a consistência e nem o pH do muco, certo? Então, primeira coisa é pH, a gente tem que ajustar para evitar, né, de ter esses problemas, ou o nariz fica escorrendo, ou o nariz fica muito seco, né, e a gente perde a proteção do muco. Outra característica que a gente tem que ter nesse tipo de produto, nos errinos, né, é a isotonia. Então, da mesma forma que a gente falou anteriormente da isotonia nos colírios, aqui a gente precisa ter a mesma concentração de sais, né? Então a gente tem que deixar a nossa solução com uma concentração de sais semelhante à do soro fisiológico, né? 0,9% de cloreto de sódio ou da lágrima. Então, a gente não pode alterar essa concentração, porque senão, se a gente tiver uma solução que está com uma concentração menor de sais do que a concentração normal que a gente tem, né, na lágrima, no muco e tudo mais, a gente vai trazer um prejuízo pro movimento ciliar que a gente tem dentro do nosso nariz. E sem contar que, pelo fato de eu colocar uma substância que está com uma concentração menor de sal do que a concentração do muco e da lágrima, né? Porque a lágrima também ela acaba escorrendo para dentro do nariz. Então, se eu tiver uma concentração menor de sais, a pessoa que for utilizar vai sentir ardência também. Então, para evitar isso e evitar o prejuízo do movimento lá dos cílios, a gente tem que isotonizar também, igual o colírio. Tipos de forma farmacêutica. Aqui, mais uma vez, a gente está falando de soluções, né? Porém, a gente tem formas farmacêuticas de uso nasal. Além das soluções aquosas, a gente pode ter soluções oleosas e também pomadas. É muito difícil a gente ver uma pomada para aplicar no nariz, mas ela pode ser, às vezes, necessária. A maior parte das preparações são de soluções aquosas, né, a água como base, mas a gente tem sempre aquele caso, né, de produto que não se dissolve na água e a gente precisa, né, fazer uma solução com outro tipo de solvente. E daí a gente utiliza muitas vezes o óleo como base. E as pomadas são muito, 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 muito difíceis, porém, né, elas existem. Então, a gente tem que imaginar que existem alguns casos muito específicos que você tem uma substância que precisa permanecer mais tempo em contato com a mucosa nasal, e daí a pomada, né, pelo fato de ela ter uma aderência maior do que uma solução aquosa ou mesmo uma solução oleosa, ela é ideal. Mais ou menos a mesma coisa que a gente viu lá nos colírios, né? Quando eu preciso um tempo de contato maior, eu posso utilizar pomada, mas é bem difícil de acontecer. A maioria das soluções nasais são preparações aquosas, como eu falei, né? São isotônicas e tamponadas também, para o pH não ter variação.
Soluções oleosas mantêm o pH por mais tempo em contato com a mucosa e ainda protege do ressecamento, porém alteram a viscosidade, dificultando o movimento ciliar. Então, qualquer coisa, né, que a gente adicione no nosso nariz, que de alguma forma mude a viscosidade do nosso muco, vai fazer com que o nosso movimento ciliar, que é bastante importante também, para evitar contaminações, também vai ser alterado. Então, a solução oleosa ela já não tem essa utilidade tão grande exatamente por isso, porque pode trazer alterações no movimento dos cílios. As pomadas apresentam alta viscosidade, prejudicando ainda mais o movimento ciliar, né? Mas quando a gente precisa, a gente vai utilizar uma pomada. Aí a gente vai ter que ver o tipo de princípio ativo. Se for um princípio ativo que dissolve em água, a gente vai produzir uma pomada, daquelas pomadas chamadas hidromissíveis, que elas têm possibilidade de incorporar substâncias que se dissolvem em água, elas conseguem incorporar no seu, na sua constituição. Se for alguma substância que tem característica de se dissolver em óleos, daí a gente utiliza a pomada normal, a pomada oleosa normal. Que mais? Aqui sim, a grande parte dos produtos que a gente tem e que é o que mais sai para uso nasal é algum tipo de produto que precisa, vamos dizer assim, entrar mais fundo no nosso no nosso nariz. Então, a maior parte dos produtos vocês veem que tem dispositivo específico para isso, né? Alguns casos a gente precisa que esse produto ele tenha uma penetração maior, então a gente vai se utilizar de algum dispositivo diferente, não só um que introduza o bico do aplicador mais fundo no nariz, mas de repente um sprayzinho, né? Um aerossol, desculpem, que a gente tem então um princípio ativo que seja colocado nesse spray com a embalagem contendo algum tipo de gás ali dentro que faça pressão para empurrar o produto mais para dentro, né? E, nesse caso, a gente precisa ter um princípio ativo que seja volátil, que então a gente faça a pressão, esse gás, né, empurre o princípio ativo lá para dentro, e esse princípio ativo volatilize lá dentro do nosso nariz, né, já estando dentro do nariz, a temperatura ambiente que está colocado aqui seria próxima à nossa temperatura corporal, né? Então, essa temperatura um pouco mais alta volatilize bem esse princípio ativo e ele possa ser, então, liberado e ser utilizado lá dentro, ok? Constituintes de forma farmacêutica utilizada não devem alterar muco nasal e nem o movimento ciliar, isso é bastante importante, tá? Então, sempre a gente manter essas características. Requisitos, então, para que o veículo, para o veículo, né, das preparações nasais. Então, ele deve respeitar o pH do muco. Uma certa viscosidade é importante, mas não deve ser muito grande para não alterar o movimento ciliar. Mas se tiver uma pequena viscosidade é bom, porque aí o produto não vai começar a escorrer, você aplicou e ele começa a escorrer, né, e sair pelo nariz. O ideal então é que tenha um pouquinho de viscosidade para que ele permaneça um pouco mais de tempo em contato com a mucosa. Ele tem que ser isotônico, ele tem que ser compatível com o princípio ativo, né, eu não posso ter no meu solvente um princípio ativo que não tenha compatibilidade, ele tem que ser estável e tem que ser estéril. O veículo tem que ser estéril. Na verdade, uma parte dos
produtos que a gente tem no mercado, eles são estéreis. Uma parte não tem necessidade. Então, vai depender muito do, do que a gente está preparando, tá? Mas lá na indústria, por exemplo, praticamente todos os produtos são estéreis. Eles perdem a esterilidade quando você faz a abertura e a primeira utilização do medicamento. Mas aqui na farmácia de manipulação nem sempre vai precisar dessa esterilidade. Então, essa esterilidade é um requisito, mas não é um requisito para todos os casos. Que tipo de fármaco que a gente utiliza na mucosa nasal? Então, como eu falei, né, a maior parte é de ação tópica, né, de ação local, porém a gente tem aí alguns casos específicos que é utilizada essa via para que ele tenha realmente uma ação sistêmica, ou seja, ele seja aplicado na mucosa nasal, caia dentro da circulação, né, a vascularização é bem grande, e seja, então, transportado para o organismo todo. Alguns exemplos: ocitocina, vitamina B12, progesterona, calcitocina e algumas insulinas que eu não sei se elas já estão no mercado ou elas ainda estão em estudo, mas existe a possibilidade de se ter insulina de aplicação, que seria muito mais prática, né, do que a aplicação parenteral. Então, alguns casos, né, muito específicos, a gente utiliza essa via para transportar para o organismo inteiro. A maior parte é mesmo de ação tópica, e a maior parte dos produtos é para fazer o processo de descongestão. Descongestionar o nariz. Então, quando a gente está lá com os problemas comuns, né, muitas vezes ligados com as próprias épocas do ano, no caso dos resfriados, tudo mais, né, no inverno, a febre do feno lá no começo da primavera, sinusite, rinite, essas coisas, geralmente se utiliza um descongestionante nasal, porque o que acontece? Como a gente tem uma vascularização muito grande na mucosa, né, acontece nesses casos e alguns outros casos, a gente ter um aumento do calibre dos vasos. E esses vasos, então, aumentando de tamanho, o que eles fazem? Ah, eles acabam crescendo de tamanho, né? E, obviamente, eles vão crescer para o lado onde existe espaço. E o espaço existente no nariz é onde? É para a luz do canal, né? O canal nasal. Então, esses vasos incham, né? Aumentam de tamanho, na verdade não incham, aumentam de tamanho, e eles então acabam diminuindo o tamanho do nosso canal nasal. E aí o que acontece? A gente sente o nariz trancado, né? E daí muitas vezes tem a produção excessiva de muco e tudo mais, e dessa forma então a gente vai ter o nariz trancado. Aí a gente utiliza os descongestionantes. Os descongestionantes, então, eles vão fazer uma vasoconstrição dos vasos, eles vão então diminuir o calibre dos vasos, fazendo com que eles voltem para o normal e abram de volta o canal nasal. Muito bem, super simples o processo. Só que a gente tem um problema. Da mesma forma que eu comentei com vocês desses vasoconstritores lá para tirar a vermelhidão dos olhos, aqui a gente tem a mesma situação. A gente utilizando esses vasoconstritores para diminuir o calibre dos vasos e descongestionar o nariz por muito tempo, a gente vai ter um efeito rebote, que é aquele efeito que eu comentei na aula passada. Então, aqui, no caso, o nariz está congestionado, eu vou lá, utilizo o vasoconstritor, volta ao normal. Volta, né, passa o efeito do vasoconstritor, o nariz volta a ficar congestionado. Eu vou lá e uso. Se eu uso aí por poucos dias, 3, 5 dias, já é suficiente para eu ter
o meu organismo acostumado com esse vasoconstritor. Então, o meu organismo, por conta própria, ele vai começar a fazer a dilatação dos vasos no nariz para que eu utilize o vasoconstritor. Então, o organismo, entre aspas, se vicia com esses descongestionantes. E vocês que já trabalharam em farmácia, já fizeram estágio em farmácia, ou quando forem fazer, vocês vão perceber que tem muita gente que vai na farmácia e praticamente todo dia compra descongestionante nasal. Por quê? Porque as pessoas já estão com o organismo viciado, certo? Então é bastante importante que nós, como farmacêuticos, sempre orientemos em relação a isso, para a pessoa evitar de utilizar muito tempo, porque senão ela tem uma possibilidade muito grande de viciar o organismo. E o organismo viciando é bem difícil de conseguir ficar longe dos vasoconstritores, ok? Outras substâncias que, além dos vasoconstritores que são utilizados, são antihistamínicos, alguns antibióticos, às vezes, uso local, né? Antissépticos e alguns anestésicos quando tem alguma necessidade por algum motivo, algum exame, alguma coisa que possa ser feita. Muito bem, isso então seriam os produtos para utilização no nariz. Alguma pergunta? Só um comentário, prof. Diga. A minha mãe usou tanto esses produtos que ela parou até, ela perdeu o olfato. Então, é bem complicado De mesmo. neossoro e rinossoro e tudo, sabe? Aham. Agora que ela tá voltando a sentir, mas eu acho que ela já faz mais de 5 anos que ela parou. Meu Deus, imagina. E é Sabe? um produtinho, né, que você compra sem receita, sem nada. Ah, não tem problema nenhum. Não é bem Uhum. assim, né? É. Traz todas as alterações. E tem alguns que podem, né, com uso muito frequente, assim, podem até trazer alguns problemas de circulação mesmo, né? Tipo, tem pessoas que usam 10, 15 anos, e daí pode começar a ter alterações de circulação. Porque a Nossa. vasoconstrição, ela acontece ali no local, mas, né, o produto, ele vai você coloca ele no nariz, mas ele pode descer para a garganta e descer para o estômago e tudo mais, e isso de repente pode, né, ir fazendo esse efeito em outros locais por onde ele vai passando. Então é bem complicado. Mas diz para ela segurar que não usar mais porque ela está bem dessa forma. É verdade. Tá bem Né? melhor agora. Com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que passar essa informação para os usuários quando eles vão comprar, porque muitas vezes eles já estão viciados e não se dão conta disso. E daí tem quando a pessoa percebe isso e ela quer parar, ela tem uma dificuldade de fazer isso, porque realmente é um vício, ela vai sofrer com o nariz totalmente congestionado e é o organismo pedindo, né? E se a pessoa não for forte, ela vai lá e vai pingar para conseguir respirar melhor, né? Então, nosso organismo às vezes é sem vergonha com a gente, né? Ele quer e vai fazer de tudo para que a gente vá lá e pingue o vasoconstritor. Então, né, é como qualquer vício, tem que ter uma resistência. Tem que sofre um pouco, mas consegue sair desse problema. Ô, professor, Oi. eu tive um problema com isso no passado, eu tive um vício nisso, e eu vou falar para o senhor, você que paga a nicotina. Pois é, o pior que é verdade. Porque, Opa. na verdade, assim, né, eu nunca tive, mas eu imagino o desespero que você entra quando você não consegue respirar direito, né, e daí parece que o organismo ele faz de propósito, parece que aumenta mais ainda, né, essa congestão. Você não consegue respirar direito e você sabe que a tua solução está ali,
mas você tem que resistir, né? E o cigarro é a mesma coisa, né? E vou te falar que não é fácil. Pelo menos do cigarro eu sei muito bem quanto é difícil. É triste, professor. Com certeza. Mas, né, a gente sabendo disso, a gente tem que sempre informar os nossos pacientes, nossos usuários, para que eles tomem um pouco de cuidado, porque 3 a 5 dias é muito pouco tempo para você cair num vício, né? É muito pouco tempo. E 3 a 5 dias, muitas vezes, é o tempo que dura um resfriado e tudo mais, né? E as pessoas aí facilmente vão utilizar e vão ficar meio que dependentes. Podem entrar como ter problemas de se transformar em dependente. Beleza? Vamos falar de outro tipo de solução agora, preparações auriculares ou otofármacos. Então, são as preparações para aplicar lá no canal auditivo, né? Aqui a gente tem uma situação de que as preparações são de efeito local, tudo tópico. A gente não tem nada que seja, não tem muita vascularização, não tem nada, então não tem problema e não tem a possibilidade de a gente utilizar algum produto para que ele seja transportado para o organismo inteiro. Então é tudo tópico mesmo. Então são poucos os produtos que a gente prepara aqui nesse caso. O que a gente costuma utilizar? Então, antibacteriano, né? Para aquelas infecções, tal, né? Lembrando que a gente tem alguns fatores que vão ajudar a gente ter uma infecção no ouvido. Qualquer traumatismo, então tem muita gente que exagera do uso do cotonete, que não deve ser usado, né? Tem gente que utiliza outros meios para fazer uma limpeza, né? Grampo de cabelo, tampa de caneta, né? Várias coisas assim, e tudo isso vai machucando. E esse traumatismo pode, então, deixar o local aberto, né, para que micro-organismos se instalem ali. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. A alcalinidade pode trazer uma tendência, uma permissão, vamos dizer assim, maior para que os micro-organismos se instalem. Então, se o pH do nosso ouvido tiver alcalino, a gente tem uma tendência maior a que esses micro-organismos cresçam, tá? Então, pH da pele normal é mais ácido, tá? Então, essa acidez do pH não permite que os micro-organismos se instalem e cresçam naturalmente. Quando a gente tem mudança do pH e o pH fica mais alcalino, então os micro-organismos acabam fazendo a festa, porque daí eles conseguem se reproduzir com mais facilidade. E dentro do canal auditivo, então, a mesma coisa que acontece na pele. E a umidade também. Local onde tem umidade facilita o crescimento de micro-organismos. Então, aquela coisa de você deixar o ouvido úmido ou aquela coisa de entrar água no ouvido quando você vai para uma praia, piscina, um rio, alguma coisa, muitas vezes se essa umidade se instalar dentro do teu ouvido, vai dar possibilidade para os micro-organismos que estão ali, né, no ambiente, se instalem. Então a gente deve evitar tudo isso. E quando uma infecção ela não é tratada e ela deixa de ser uma simples infecção e ela passa a ser algo um pouco mais complexo, porque se você não trata, né, ela vai ficando cada vez mais resistente, mais potente, pode até chegar a perfurar o tímpano, então tem que tomar bastante cuidado. Além dos antibacterianos, então a gente vai utilizar os anti-inflamatórios, né, no caso das inflamações, que podem estar ligadas a algum micro-organismo ou não, e os anestésicos. Basicamente, são esses, né, os mais comuns, além daqueles produtos de retirar, que ajudam a retirar a cera do ouvido.
Fora isso, também a gente tem alguns analgésicos e antissépticos, mas não são tão comuns assim, já foram mais utilizados antigamente, mas o principal é o removedor da cera, do cerumen, né? Então a gente tem, na verdade, substâncias como um oleato de trietanolamina, que eu já vou explicar o que é, e o peróxido de carbamida, que são os mais comuns, que os dois, na verdade, fazem um processo semelhante, que é agir tentando descolar, primeiro amolecer a cera e segundo tentando descolar essa cera das paredes do ouvido. O oleato condensado de trietanolamina, o próprio nome já diz, oleato, né? Então ele é uma substância mais oleosa. E como a cera tem muita substância oleosa no meio, quando esse óleo se liga com essa oleosidade da cera, ele acaba amolecendo a cera. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, naqueles removedores que, dependendo da quantidade que tem, eles liquefazem a cera e você aplica no ouvido então e a cera começa a ficar líquida e ela vai escorrendo para fora do ouvido. Ou, né, quando tem uma quantidade muito grande que esse líquido não consegue penetrar toda a cera, ele pelo menos deixa ela mais amolecida para que você faça um processo de limpeza em consultório, com a utilização de água, não sei o que mais, água quente, acho que é isso que os médicos utilizam. Então ela amolece e faz com que saia com mais facilidade. Peróxido de carbamida também ajuda nesse ponto e ajuda também a descolar. É um tensoativo que faz com que essas substâncias desgrudem da parede do ouvido e se soltem com facilidade. Geralmente utilizado, então, para processo de limpeza também. Daí o médico vai lá, faz a aplicação e rapidamente, como está mais descolado da parede, o produto acaba saindo ou a cera acaba saindo com facilidade. Tá certo? Professor, Oi. falando em cera de ouvido, o senhor já viu aquela modinha que está tendo o pessoal só por curiosidade, fugindo um pouquinho, que põe o cone no ouvido lá de E põe pano e fogo. taca fogo? Sim. O que o senhor acha daquilo? Então, na verdade, dizem que é uma técnica chinesa bastante antiga, né? Uhum. E eu já vi gente fazendo, e inclusive, quer dizer, eu já vi não, eu já vi gente que fez, né? E que falou que realmente a coisa acontece. Porque o que acontece? Você põe fogo naquele cone, né? E o calor acaba entrando dentro do tímpano e acaba amolecendo a cera. Daí ela sai. Mas eu não sei até quanto que isso é seguro, né? Mas dizem que é uma técnica chinesa muito antiga. E tem muita gente que faz. Agora tá uma modinha disso daí, né? Sim, Em sim, barbearia, essas coisas. Eu fiquei meio cabuloso com aquilo, mas eu vejo que realmente faz a extração, né? Eles abrem sim. ali, Aham. mas eu achei meio cabuloso dessa maneira, né? Pois é. Eu também acho, mas Eu fiquei meio com o pé atrás de ver aquilo, mas é, diz que roda bastante tempo isso já no comércio, mas eu nunca tinha visto, né? sim, eu na verdade já ouvi isso há uns 4, 5 anos atrás. Já ouvi falarem disso. Uhum. Inclusive em algumas farmácias estavam fazendo isso, apesar de não ser permitido, mas em algumas farmácias estavam fazendo isso. Daí eu fui dar uma olhada, diz que é uma técnica super antiga da China, aquelas medicina tradicional chinesa mesmo, sabe? Uhum. E que tem milhares de anos essa técnica. Então, se tem milhares de anos, ela deve ser, né, bem estudada e deve ser segura, mas eu tenho lá eu não faria, Eu sei também. lá. Eu fiquei com o pé atrás, assim, tive É. curiosidade de ver, mas Aham. deu trabalho. Mas pensando, né, que aquela cera, além de célula, de pelo do ouvido, de sujeira que entrou, às vezes até inseto, né, que tenta entrar no ouvido da gente, a gente nem vê,
ela é composta de bastante cera, né? Bastante secreção do nosso organismo mesmo, secreção oleosa, né? Das glândulas sebáceas. Então, basicamente, ela é composta de cera, né? Óleo, vamos dizer assim, que naquela temperatura está sólido. E que com o aquecimento ele acaba ficando líquido e acaba então descolando facilmente. Uhum. Mas eu tenho um pouco de medo. Mas, professor, outra coisa, o excesso de extração não tem deixar sensibilidade no tímpano? Então, se a gente for pensar que é uma barreira, né? Não deveria ser tirado tudo assim e deixar completamente exposto, né? Até eu estava lendo isso essa semana, uma polêmica bastante grande. Como é que era o nome o título da reportagem? Até quanto retirar, não sei, alguma coisa assim do gênero. Falando exatamente sobre isso, né? Que tem aqueles que defendem que por ser uma barreira de proteção, não se deve retirar tudo, deve-se retirar só o excesso, e aqueles que acham que tem que tirar tudo, porque vai voltar a produzir rapidamente. E isso a gente está falando de médicos, né? A gente não está falando de outros profissionais, a gente está falando de médicos, né, com opiniões diferentes. Então, eu não sei. Eu, particularmente, acho que, como é uma barreira, né, por mais que você tire tudo, né, faça aquela lavagem toda e retire absolutamente toda a cera, até começar a formar mais cera e ter uma certa barreira, acho que leva um tempo, né? Então, há um tempo, acho que você fica um pouco mais vulnerável. Mas O isso é minha ideal opinião. é ter onde o dedo alcança, professor. Ou a chave do carro. Eu tinha esquecido a chave do carro. É a chave do carro, é a tampa de caneta, né? Essas coisas assim. Então, eu sei que o ideal é não usar cotonete, né? Cotonete é a pior coisa que foi criada para isso. E teoricamente dizem que a gente não deve fazer nada também, mas também não dá, né? Então, tem um meio termo. De repente, você utilizar um removedor de cerumen de vez em quando, né, para retirar o excesso, para que ele faça pelo menos aquele excesso e você fique com uma quantidade pequena, né, mas que tenha uma proteção, talvez seja mais adequado. Mas não sei, eu não. Se os próprios médicos brigam em relação a isso, eu não tenho conhecimento suficiente também para dizer esse é certo, esse não é. Certo? A cabeça de médico ultimamente anda igual cabeça de juiz, né, professor? É difícil, né? Cabeça de juiz é assim, comparada à fralda de neném. Você nunca sabe o que vai sair, né? Meu Deus. Vamos em Opa! frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Desculpa o vocabulário, professor, mas a gente vê cada situação que Não, com certeza, mas deixa para lá. E, professor, não é julgando, mas a falta de conhecimento de alguns médicos é triste, é medonho, professor. Tá um pouco difícil. Realmente, a gente vê algumas coisas bem complicadas. Estamos vendo uma geração que foi para a faculdade para ganhar um diploma em um HB20. Infelizmente a gente Desculpa a tem isso, expressão. né? A gente tem isso, infelizmente. Ou para, muitas vezes, ganhar dinheiro fácil depois, né? Infelizmente, tem isso. Na verdade, não é fácil a formação na medicina, né, professor? Mas, Não, infelizmente, hoje, aquele negócio, há profissionais e profissionais. Profissionais que realmente se preocupam com a profissão, o dinheiro é consequência, né? sim. Mas, Mesma coisa a gente, né? Nós, como farmacêuticos, também. Tem aquele que vai lá porque quer ajudar e tem aquele que vai lá só para pagar as contas, né? Então, é mesma coisa. Eu acho triste. que em toda profissão, né, tem isso. É. Mas vamos em frente.
vamos lá falar das formas farmacêuticas que a gente pode utilizar no ouvido, né? O mais comum é a gente utilizar solução. E mais comum é que essas soluções sejam oleosas. Por quê? Para evitar de a gente colocar, né, água dentro do ouvido, porque vai facilitar o crescimento de micro-organismos. Então, quando a gente for utilizar, de preferência que seja solução oleosa. Pode ser uma suspensão? Pode. Qual que é a diferença da solução para a suspensão? Solução, o princípio ativo está dissolvido ali no solvente. A suspensão, o princípio ativo fica insolúvel, ele fica disperso naquele líquido, mas ele continua insolúvel. E quando a gente não tem outra possibilidade, a gente utiliza a suspensão. A suspensão, ela tem uma vantagem quando a gente precisa que o princípio ativo fique mais tempo em contato com a pele, aqui no caso, né, com a mucosa. Porque como o produto está insolúvel, quando a gente coloca essa suspensão na superfície ali da mucosa, o princípio ativo ele está ali, né? Ele não está dissolvido, então ele está ali e ele fica em contato direto com a mucosa. E ele fica mais tempo, então, em contato. E a gente pode utilizar a pomada também. Só que a pomada, né, é substância oleosa, a gente já está trabalhando com substância oleosa. Se não for uma substância que ajuda a dissolver aquela cera, ou se não for uma substância que ajuda a descolar aquela cera, na verdade a gente está colocando mais substância oleosa dentro do canal auditivo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com as pomadas. Depende muito do princípio ativo que a gente vai colocar, tá? Preparações, então. O pH tem que ficar entre 5 e 7,8, né? Lembrando que a alcalina, se for um pH mais alcalino, vai dar oportunidade para os micro-organismos crescerem mais. Então, o ideal é que fique próximo do neutro ou mais ácido, porque o mais ácido também vai inibir o crescimento de micro-organismos. Evitar preparações aquosas, né? Porque onde tem água tem mais facilidade para crescer micro-organismos. Preparações mais viscosas permanecem mais tempo no local, né? Então, quando a gente quer que o princípio ativo fique mais tempo em contato com o local, a gente vai colocar esse princípio ativo em uma preparação que tenha mais viscosidade, né? Para que ele não escorra com facilidade. E em alguns casos, quando a gente quer que realmente o medicamento não escorra, o medicamento fique no local fazendo o seu efeito, a gente pode utilizar um veículo volátil. Por exemplo, eu quero que o meu princípio ativo fique dentro do canal auditivo, ele não escorra com meu Deus, com solvente. Não saia para fora do ouvido com o solvente. Eu quero que ele fique lá dentro. Então, o que eu posso utilizar? Um veículo volátil. Então, eu aplico, né? E esse veículo vai evaporar rapidamente, né? Deixando o princípio ativo lá dentro e o veículo evaporando rapidamente. Muita gente utiliza, quando sente que está com água dentro do ouvido, utiliza o álcool, né, como veículo volátil. Esse veículo, na verdade, água e álcool, um empurra o outro, muitas vezes, né, quando eles estão no mesmo local. Então, quando a gente coloca o álcool, muitas vezes ele empurra a água para fora. E, ao mesmo tempo, ele evapora rapidinho. Então, pode utilizar veículo volátil? Sim, como o caso do álcool ou algum outro que seja volátil, não tem problema nenhum. E deveriam ser estéreis também, mas... E aí é né? nas preparações solúveis, professores. Sim. Sim, daí você solubiliza o princípio ativo no álcool, vamos dizer, e coloca. Esse é na solução, o senhor está falando. Na solução, exatamente. Uhum. Tá? Na suspensão, o próprio
o próprio ato de você colocar o produto dentro do ouvido, né, pode ser que, né, pelo próprio peso do princípio ativo que vai estar suspenso ali, ele vai se depositar mais na superfície do canal, né, e o líquido pode escorrer que ele não vai conseguir, o veículo daí ele pode escorrer para fora que ele não vai conseguir carregar todo esse princípio ativo, porque pelo fato de ele ser pesado, ele já vai se depositar ali no canal auditivo mesmo, tá? E no caso de uma solução, esse caso aqui é interessante, porque daí o produto está disperso ali no veículo, mas o veículo evapora, né? E o que não é o veículo vai ficar lá dentro, certo? E por último, os produtos para utilização no ouvido, eles deveriam ser estéreis, tá? Mas quando a gente prepara lá na farmácia de manipulação, é permitido que tenha algumas bactérias que sejam as chamadas saprófitas, que são aquelas que não trazem nenhum tipo de problema para o nosso organismo. Então, quando a gente faz o processo, existe a permissão de que um pouquinho de micro-organismo possa acontecer, mas o ideal é que a gente tenha esse produto estéreo, pelo menos até a abertura do frasco. Soluções de uso odontológico são bastante comuns no preparações para dentistas e para pacientes que trazem prescrições de dentista. Então, a gente pode dizer que a gente tem 2 grandes grupos de produtos, aqueles que são preparados para que é o dentista que pede para usar em consultório e aqueles que o dentista prescreve para que o paciente utilize em casa. Então, tem várias soluções que os dentistas usam que eles mandam preparar nas farmácias de manipulação porque eles usam em grande quantidade, então eles gostam de ter sempre o produto recém-preparado para poder, principalmente quando a gente fala de hipoclorito de sódio, que ele se desestabiliza com muita facilidade. Então, muitas vezes os dentistas dão preferência para pedir essas soluções nas farmácias de manipulação, né, que eles sabem que vai ser preparado naquele momento e, como esses produtos são instáveis, eles pedem pequenas quantidades e vão sempre pedindo, né, para que tenha sempre produto recém-preparado no consultório. Então, desses produtos que são utilizados em tratamentos dentro do consultório, a gente tem as soluções irrigadoras, que tem como base o hipoclorito de sódio. Dentre essas soluções, a gente tem a solução de Milton e o líquido de Dakin. Os dois, na verdade, acabam por ser hipoclorito de sódio, só que numa concentração diferente. Enquanto a solução de Milton é hipoclorito a 1%, o líquido de Dakin é entre 0,5% e 0,6% de cloro, né? Enquanto a solução de Milton ela fica com 1% de cloro livre. E esse cloro é que vai auxiliar, então, no processo de irrigação de canal, para fazer o processo de limpeza e desinfecção do canal. Então, é muito utilizado para tratamento de canal, ok? Pelo fato de ser hipoclorito de sódio, né, uma substância alcalina, o pH normal dessas soluções é bastante alto, 11,98 para o líquido de Dakin e 12,60 para solução de Milton, quase chegando lá no extremo dos alcalinos. Ok? Então, os dentistas pedem bastante essas soluções e utilizam bastante para fazer irrigação de canal. Se utiliza bastante também solução antisséptica. E aqui a gente tem 2 casos distintos. O clorexidine, por exemplo, ele é utilizado como antisséptico. Dentro da
do consultório, muitas vezes o dentista pede uma solução de clorexidina 2%. Se ele pede para fazer para o paciente utilizar, como enxaguatório, bucal, alguma coisa assim do gênero, ele vai pedir a 0,12%, tá? Então, quando utilizado e preparado para o público, né, para o paciente, para usar em casa, 0,12%. E quando utilizado dentro do consultório, o dentista daí pede a 2%. Então é antisséptico, né? Pode ser utilizado então como enxaguatório, pode ser utilizado para limpeza dentro do laboratório, ou outros procedimentos que precisam de antisepsia. A gente tinha, agora já não se permite mais. Eu sempre deixo o triclosan aqui, porque ele foi muito utilizado. Inclusive, tinha creme dental com triclosan até alguns anos atrás. Mas ele está sendo retirado do mercado há alguns anos, porque, como muita coisa, descobrem que pode levar, né, quando utilizado em grande quantidade, pode levar à formação de um tumor, alguma coisa assim do gênero. Então, já há alguns anos que ele vem sendo retirado do mercado mundial. E então, cada vez mais os países estão proibindo a sua utilização. Mas ele é um antisséptico muito bom, né? Na questão de ser antisséptico, e foi muito utilizado. Então, a gente tinha desde solução de limpeza para ser utilizado dentro de consultório, como a gente tinha vários produtos aí no mercado, enxaguatório bucal, creme dental, todos com e outras coisas, como sabonete, sabão antisséptico e assim por diante. E ele foi tirado do mercado aqui no Brasil, né? Mas ele tinha como um efeito antisséptico, um efeito muito bom, ok? Mas só para vocês saberem que existiu. Outro tipo de produto que pode ser preparado dentro dos nossos laboratórios para utilização dentro do consultório são as soluções de tensoativos, como, por exemplo, solução de lauril sulfato de sódio, numa concentração de 2 a 4%, que é utilizado, então, como uma das características dos tensoativos diminuir a ligação, né, aquela ligação forte, aqui no caso de alguma sujidade com a superfície do dente, ou de uma sujidade, qualquer coisa com uma mucosa, alguma coisa, esses tensoativos eles são bastante utilizados para diminuir essa ligação e conseguir retirar substâncias que estão grudadas com muita força em algumas superfícies. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, e é utilizado quando você está fazendo tratamento de retirada de tártaro. O tártaro, ele é como é que eu posso dizer? É um cristal que se liga na superfície do dente, um cristal de cálcio, geralmente, e esse cristal, né, se liga com outros cristais e se transforma naquilo que a gente chama de tártaro. Então, ele é bastante resistente. Então, o tensoativo pode diminuir um pouco essa ligação muito forte desse cristal com a superfície do dente, para ficar mais fácil de retirar. E, de repente, num tratamento de canal, tem células mortas dentro do canal, tem produto que está grudado na superfície, né, interna do canal, e precisa ser retirado tudo isso para evitar problemas futuros, para fazer o processo de tratamento completo. Então, se utiliza essa solução de tensoativo. Ele ajuda a descolar aquelas substâncias e, dessa forma, ajuda a fazer o processo de limpeza interna do canal. Outro produto interessante é a solução de DTA. Eles trabalham ali na parte
superficial do dente, tirando toda desmineralizando, na verdade, tirando todos os minerais que estão na superfície do dente. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, quando vai ser feito um tratamento com aquela maquininha, que eu nunca sei o nome, mas que muitas pessoas chamam de broca, que precisa, então, abrir, né, o dente, e como a gente tem o dente cheio de minerais, ele é muito duro. Então, quando a gente usa essa solução de EDTA, esse EDTA ele retira esses minerais, então ele desmineraliza esse local, e daí quando o dentista entra com a broca, como não tem mais minerais ali no local, o EDTA tirou tudo, o local fica mais macio e mais fácil de utilizar essa broca. Né? Então, utiliza-se essa solução de EDTA muitas vezes para isso. Uma concentração de 17% é a ideal. E aí as pessoas sempre perguntam, mas se tira todos os minerais do dente, o dente não vai ficar poroso, não vai ficar acessível a micro-organismos e tal? Não, na verdade o nosso organismo repõe esses minerais rapidamente. Claro que não é de imediato, né, mas ele faz uma reposição bem rápida, porque é um fator de proteção para os nossos dentes, né? E por isso que muitas vezes quando a gente faz algum tratamento, alguma coisa e é utilizado essa solução, o dentista fala, olha, não tome café, não tome refrigerante, evite certas coisas, porque aí pode sim absorver um pouco, então pode absorver um pouco do corante, do refrigerante ou do próprio café e manchar um pouco o local. Então a gente tem que esperar esse tempo, porque é o tempo de remineralização do local, ok? Que mais que a gente tem? Soluções de uso retal, que são os enemas. É muito difícil a gente receber uma formulação de produção de enema dentro da farmácia de manipulação. Hoje é muito mais fácil você comprar ele pronto no mercado, né? São substâncias que são utilizadas como auxiliar da ação laxativa, né? E as substâncias geralmente que compõem o enema são glicerina, óleo mineral, que facilitam o amolecimento das fezes, e algumas substâncias que a gente chama de catárticas, como fosfato de sódio e bifosfato de sódio, que são substâncias que, quando aplicadas na mucosa retal, elas têm a característica de, entre aspas, né, mas puxar a água da própria superfície do canal retal, então aumentando a concentração de água ali no local, favorecendo o amolecimento das fezes e daí facilitando a evacuação. Mas é difícil de a gente fazer. Soluções para uso vaginal também é difícil, né? Então, às vezes pode vir lá uma solicitação de uma ducha, tal, com alguma característica de tratamento, ou às vezes só como desodorante, né? Auxiliar para a higiene. Mas, de uma forma geral, também não se pede mais. Antigamente se pedia mais, hoje já se tem outras possibilidades no mercado, né? E é bem difícil de se pedir. Composição usual dessas duchas, então, às vezes é ácido bórico, permanganato de potássio ou a própria água oxigenada, né? Que vão, então, fazer um efeito antisséptico. Às vezes é preciso alguma substância astringente, daí se pede uma ducha de ácido acético, tanino, alúmen, né? E aqui daí já nem entra para a farmácia de manipulação, mas às vezes os médicos pedem até uma infusão de plantas, só para vocês saberem que pode ter, de repente, alguém chegar lá na farmácia e falar que o médico pediu uma infusão de camomila, por exemplo, aí vocês já sabem que a pessoa não está falando bobagem, realmente pode acontecer, ok? Então é isso, semana que vem a gente fala de xaropes e outros derivados dos xaropes e terminamos as soluções e vamos para as suspensões e
Que mais? Emulsões orais, e daí a gente termina essa parte das formas farmacêuticas líquidas. Mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Acho que tá tranquilo, professor. Então tá bom. Então, um bom final de semana para vocês, um bom feriado na terça. Beleza, professor, obrigado. E até sexta que vem. Deus Tchau. permitir. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau. Tchau, dona Tchau, tchau. Kelly.